Temos um convidado especial aqui no Café com Muqueca que você vai conhecer, o mais jovem vereador de Vitória e que também é um cara muito ligado à agenda de tecnologia e inovação. No Café com Muqueca, fica ligado aí, segue aqui o nosso canal e você vai receber em primeira mão. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café com Muqueca. Hoje nós estamos aqui com Pedro Tress. Pedro, muito obrigado pelo convite. Pedro, não sei se você sabe, claro que você deve saber, acompanha nossa liderança aqui na capital. Pedro é o mais jovem vereador aqui da nossa capital, né? Bem-vindo, Pedro. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Agradeço não só a você, o pessoal do estúdio, mas quem nos assiste agora também pela audiência. E vamos ter um papo bacana. Boa. Um pouquinho de política. Boa. Política, inovação, né? A política está em tudo, né, Pedro? Para mim se confundem os assuntos. Boa. O que é política para você, Pedro? A arte de transformar a realidade. Boa, boa. Já trouxe uma boa provocação pra gente aqui. E a nossa pauta aqui, né, no Café com Muqueca, a gente sempre conversa muito sobre inovação. Inovação tá aqui no nosso DNA, né? Até as pessoas perguntam como é que é esse nome do Café com Muqueca. A gente já explica isso aí em alguns momentos. Mas, Pedro, a gente se conheceu, se conectou um pouco quando você esteve à frente da área jurídica da Tec Vitória, me corrija se eu estiver errado. Fui né? diretor jurídico e de relações institucionais. Boa. Tec Vitória, que é um hub que a gente tem aqui na nossa capital, né, para usar o nome moderno, né, uma incubadora famosa na nossa cidade, acho que dos primórdios, das primeiras, né, a primeira do Espírito Santo. Na verdade, é o primeiro ambiente de inovação. Incubadora é a espécie, ambiente de inovação é o gênero. Perfeito. Primeiro habitat, primeiro ambiente é a Tec Vitória. E então, falando um pouquinho do passado aí do Pedro, conta, Pedro, como é que é, quem é o Pedro? Só para quem está nos ouvindo aqui agora e ainda não conhece, como é que você chegou à Tec Vitória, como é que você chegou aí ao seu cargo atual? Cara, eu sou advogado. E formei em 2018 na UFES. Nunca tinha imaginado que eu ia trabalhar com ciência e tecnologia. Eu nem sabia que existia o ecossistema de inovação. O direito é, talvez por definição, uma área conservadora, tradicional, muito engessado. Eu acho que tem que ser assim, inclusive, né? A tradição faz parte da construção do que é jurídico, do que é o direito. Mas logo na virada ali de me formar em direito, de começar a advogar, tinha muita certeza que eu ia ser advogado para trabalhar com processo, dentro do tribunal, e me encantava aquilo. Até hoje me interesso bastante do ponto de vista acadêmico mesmo, né? De pensar hipoteticamente formas de melhorar o que é o judiciário no Brasil, enfim. Mas eu me frustrei muito rápido com algumas coisas, especialmente o fato da gente, no direito, via de regra, nessa vida do contencioso, a gente trabalhar com um problema de cada vez. Quando a gente ganha um processo, a gente resolve o problema de uma pessoa, de uma empresa, ou talvez de um pouquinho mais do que isso. Mas eu sentia que alterações mais coletivas, de maior escala, precisavam ser feitas para poder chegar numa realidade que eu tivesse um pouco mais de orgulho, ou que me sentisse um pouco mais confortável do ponto de vista de uma sociedade. E foi aí que eu comecei a compreender que a política talvez fosse o espaço para aquilo. É raro eu falar isso, acho que eu nunca falei isso em público, mas muita gente entra no curso de Direito querendo mudar o mundo, depois se decepciona, vê que não é pelo direito que se muda o mundo. Eu nunca pensei nisso na hora de matricular, de escolher fazer um vestibular para o direito, né? Eu acho que essa coisa de mudar o mundo, ou talvez menos pretensiosamente, mudar a sociedade capixaba, mudar a nossa cidade de alguma forma. Eu fui, aos poucos, percebendo que era necessário fazer isso e então me aproximando mais da política. E aí, como eu falei logo no começo da nossa conversa, para mim se misturam os assuntos, né? Política e inovação, o que a gente convencionou chamar de inovação, que eu costumo dar um nome um pouquinho maior, né? Eu acho que é ciência, tecnologia e inovação. Políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, aí sim é o nome completo desse bicho que eu gosto de mexer, mas aí que eu fui começando a compreender, a gente pode falar com muito mais detalhes sobre isso, e percebendo que isso fazia falta em Vitória, a Vitória já fez isso bem feito no passado, e eu não encontrava alguém que de fato tratasse desse assunto que me interessava, e eu pensei, bicho, vou tentar alterar essa realidade de alguma forma, se não pela política, pelo menos dentro do que a gente chama de ecossistema de inovação. Esse conjunto de ambientes de inovação
cada um com suas particularidades, suas funções. Um deles é a Tec Vitória. A Tec Vitória era e se pretende voltar a ser a incubadora âncora do ecossistema de inovação do Espírito Santo, e estava num processo muito crítico, muito complicado, e falei, cara, acho que esse é um caminho bacana. Eu já tinha sido candidato em 2020, como eu, por poucos votos, não ganhei eleição naquele ano, a Tec Vitória se apresentou como um desafio profissional, é uma associação, eu acabei me aproximando desse mercado do terceiro setor, de entender como é que funciona a associação, o estatuto, os atos constitutivos e de governança dessas entidades, dessa pessoa jurídica muito própria, né, muito específica do direito brasileiro, e com isso eu pude contribuir com a Tec Vitória nessa retomada. Daí que vem minha ida para a Tec Vitória como diretor jurídico, para trabalhar nessa parte de governança corporativa e também de relações institucionais, para poder ajudar, sobretudo, a reaproximar os fundadores da Tec Vitória, que estavam distantes naquela fase crítica, 2021, quando eu entrei, mas começou mesmo essa crise em 2016, então foram 5 anos bastante ruins, né, num declínio grande, e a política tem tudo a ver com isso, do que a Tec Vitória tinha sido, para o que estava naquela época, e agora, modéstia um pouco à parte, o que voltou a ser, né, não só por minha causa, mas tive a felicidade de contribuir com esse processo de retomada lá. Interessante, falando um pouco desse recorte, que a Tec Vitória, né, querendo ou não, você fez uma construção para conseguir realmente criar ali um cenário propício a restabelecimento da operação, que não é um ente 100% privado, né? Ali você tem que fazer uma integração de atores. Posso dizer que isso foi a escola para você avançar na sua agenda política? Eu não diria que eu fiz política na Tec Vitória, mas como eu sou vereador hoje, tendo, lógico, ganhado uma eleição antes, né? Mas foi minha segunda candidatura. Eu fui candidato em 2020 com basicamente o mesmo programa. Eu defendia que Vitória tinha que voltar a investir em ciência e tecnologia. Essa frase o mote para minha campanha inteira de 2020 como vereador. Qual o problema? Ninguém do ecossistema de inovação sabia que eu existia. Então ninguém votou em mim, porque eu não sabia que eu existia, que eu era candidato, muito menos que eu poderia votar em mim. Eu defendi 3 coisas basicamente na primeira campanha. Que Vitória voltasse a executar recursos pelo Facitec, que é o primeiro fundo municipal do Brasil de ciência e tecnologia, é nosso aqui de Vitória, 93. Que Vitória terminasse as obras e botasse para funcionar o Parque Tecnológico, que é uma briga de 30 anos, e que a Tec Vitória voltasse a funcionar, isso porque a Tec Vitória estava mesmo parada em função de uma crise de financiamento, também oriunda do problema da Prefeitura Municipal, da falta de execução de orçamento para essa política pública, mas também por causa da pandemia, que atrapalhou todo mundo, né? Que dirá uma incubadora de base tecnológica que, contraditoriamente, faz parte da incubadora estar lá, né? E colidir as ideias e as pessoas para poder fazer surgir coisas novas, enfim. E eu não podia, como não eleito, eu não era prefeito, também não era vereador, eu não podia fazer, não estava disponível para mim as ferramentas para poder fazer ou cobrar que o município voltasse a executar recursos num fundo municipal, nem muito menos que terminasse uma obra pública. Mas eu conseguia, como você mencionou, a Tec Vitória é um ente privado, ela é uma associação privada, eu conseguia de alguma forma interferir nisso aqui, né? Interagir, interceder para que a Tec Vitória de alguma forma pudesse voltar a ser o que já foi um dia. E, como eu falei, quis o destino e foi isso mesmo, assim, num evento social à noite, calhou uma pessoa falar, pô, você podia trabalhar com a Tec Vitória. Eu falei, você consegue me ajudar a apresentar o pessoal de lá? Não, consigo. O Rafael Lima, que é o novo superintendente, que é um cara que nem existe mais, o superintendente da Tec Vitória, tá precisando de ajuda, o negócio tá meio complicado lá. Eu falei, não, eu topo, vamos lá, vamos conversar. Boa. Propósito movendo, então. E aí, gente, fazendo um recorte, que é importante saber que nós temos, então, um representante municipal da nossa agenda de inovação, né? E aí, trazendo agora para o nosso recorte presente, a gente está falando de inovação, você está numa cadeira eleita, né, como vereador em Vitória. Fala um pouquinho sobre, assim, os desafios nessa sua jornada para trazer a agenda de inovação para o centro, um pouquinho do recorte para gestão pública, um pouquinho de recorte para o desenvolvimento da sociedade. Se você puder tecer umas palavras aí para a gente sobre essa jornada de inovação no poder público.
A responsabilidade de ganhar uma eleição e de desempenhar um mandato parlamentar, um mandato popular que foi conferido pelo povo da cidade, ele supera os 2.300 votos que eu tive na urna. Eu estou ali eleito representando não só o meu eleitorado, não só o partido que me elegeu, né, o conjunto de candidatos que deu votos suficientes ao partido para que tivesse 1, 2, no nosso caso 3 vereadores na cidade, mas de certa forma eu não represento a totalidade da sociedade, lógico, mas os 21 vereadores que estão ali representam, aí sim, a cidade de Vitória como um todo. Então as ideias que estão colocadas ali na Câmara como prioritárias, mesmo que não sejam as pautas prioritárias para o Poder Executivo Municipal, que é eleito com metade mais um, pelo menos, dos votos da cidade, de alguma forma, as ideias que estão ali concentradas, reunidas na Câmara, de alguma forma elas totalizam a opinião pública, ou tentam totalizar a opinião pública, e, portanto, se há pautas em debate na Câmara que, por acaso, a Prefeitura de Vitória não esteja executando, claro que não quer dizer que só porque um vereador ou uma vereadora tem uma pauta, isso necessariamente quer dizer que a Prefeitura precisa executar aquilo. Mas, certamente, se tem algum vereador, no nosso caso específico, né, no meu caso, apontando que o Poder Municipal, o Poder Executivo Municipal, está deixando de fazer políticas públicas que eu considero importante, na verdade não sou eu que estou dizendo isso, né? Tem um conjunto da nossa cidade que está apontando que falta ações concretas para que isso aconteça. E o caso de Vitória é um pouco mais específico, porque a gente é vanguarda. Eu falei agora há pouco, Vitória constituiu o primeiro fundo público municipal de ciência e tecnologia do Brasil. O Facitec, que é o fundo de Vitória, é 10 anos mais velho que o Funcitec, que é o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia. Vitória começou antes do Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje, inclusive, é o estado que, relativamente, mais investe em ciência e tecnologia do Brasil. Então é contraditório para nós que um município que é vanguarda, que começou na frente, antes mesmo do próprio estado, que hoje é um estado que é referência nessa prática, nessa política pública a nível nacional, com resultados comparáveis, inclusive, até fora do país. Para nós é significativo, é contraditório que essa cidade esteja de costas para esse debate. E esse é o ponto central da nossa crítica. E até hoje eu não encontrei alguém de dentro ou de fora do Poder Executivo Municipal que contradizesse essa afirmação. Vitória realmente não está preocupada com esse assunto. Isso é um problema. Mas aí, puxando esse gancho aí, para a gente tentar materializar um pouco para quem está nos assistindo aí, o que seria esse estar de costas para a inovação? A gente pode medir o sucesso e o fracasso das políticas públicas de várias formas, né, do resultado. Mas a gente também consegue medir a prioridade do poder público de algumas formas distintas. Uma delas, talvez a mais conhecida, na minha avaliação, a melhor de se fazer, é através do orçamento. É claro que eu não defendo que o município de Vitória torre dinheiro com ciência e tecnologia, deixe de investir em educação e em saúde para poder fazer uma política pública bem feita de ciência, tecnologia e inovação. Claro que não se trata disso. Mas o Poder Executivo Municipal de Vitória, na gestão Lourenço Pasolini do ano passado, por exemplo, ficar só no ano passado para facilitar a comparação, até porque é a melhor comparação possível para o prefeito, porque antes está pior ainda, a Prefeitura de Vitória executou R$2 milhões nessa política pública, nessa função de governo. Do ponto de vista da contabilidade e da transparência que está publicado pela Prefeitura, chama-se de função de governo. Na função de governo de ciência e tecnologia, o município gastou R$2 milhões ano passado, de um orçamento de 3 bilhões. Isso dá menos de 0,1% do orçamento. E para efeito de comparação, só nos primeiros semestres deste ano, o governo do estado, só a FAPES, na verdade, só a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, abriu editais para executar R$200 milhões justamente em ciência, tecnologia e inovação. Então, essa contradição, a diferença, a disparidade de prioridade de uma política pública bem elaborada e bem executada pelo governo do estado versus a pouca prioridade que o Poder Executivo de Vitória dá para esse tema, sinaliza uma série de coisas. A primeiríssima delas, que eu acho difícil de contradizer, é que realmente Vitória não está preocupada com esse assunto. E deveria estar. Perfeito. E aí, seguindo o racional, o porquê de estar preocupado com tecnologia e inovação, né? Assim, quando a gente fala de tecnologia e inovação, a gente tem uma agenda ampla, né?
E aí, se você puder trazer um recorte assim, materializado assim, olha, investimento em tecnologia e inovação em Vitória, na minha visão como legislador, resulta em PIB ou qualidade de vida. Na sua visão, assim, o que a gente pode ganhar em tendo um direcionamento mais assertivo desses investimentos públicos municipais? Investimento em ciência e tecnologia implica em aumento da renda média. Isso quer dizer o quê? Mais dinheiro no bolso do capixaba. Que os empregos do capixaba, do morador de Vitória, vão ter, na média, salários maiores. Diretamente, lógico, nas empresas de tecnologia ou de base tecnológica, que é um conceito um pouco mais amplo que empresa de tecnologia, e mesmo as consequências indiretas disso. Mais dinheiro circulando na cidade, em tese, é mais dinheiro no bolso do comerciante, do comerciário e assim sucessivamente. E por que ciência e tecnologia, né? Vitória é uma cidade, todo mundo sabe que é uma ilha. É um pouquinho mais que uma ilha, né? É uma ilha e um naco do continente. Ali depois da Ponte da Passagem, da Ponte Camburi e da Ponte Ayrton Senna. Mas Vitória é um município de um pouco menos de 100 km². Isso é muito pouco. Metade dessa área não é possível de ser construída. Ou é o aeroporto, ou é a planta industrial de Tubarão, ou é o Maciço Central. Mal comparando, são essas três, grosso modo, são essas três grandes pedaços de terra que não permitem Vitória edificar mais. Sem falar o que já está edificado. Vitória não tem como construir indústria, planta industrial. Vitória não tem como construir galpão logístico. São as duas principais frentes de desenvolvimento do Espírito Santo nos últimos 20 anos. Na Serra, Vila Velha e Caracica, para ficar nos exemplos mais próximos de nós. Vitória não tem como plantar soja, nem nada mais no chão, e não tem como criar gado. Nós não temos para onde correr, bicho. É comércio e serviço. Comércio, serviço e turismo, como um grande setor da economia. Dentro desse grande setor da economia, o comércio é difícil de agregar valor em cima dele. Aliás, é o contrário. Quanto mais valor se agrega na economia, mais dinheiro disponível tem para se consumir no comércio, em tese. O turismo é importante, mas a minha avaliação é um impacto... não vou dizer transitório, mas é transitório no sentido de que as pessoas vêm e vão. Elas não ficam aqui gerando necessariamente o resultado da agregação de valor do tem que ser uma atividade perene, né? O turismo tem que estar sempre sendo aquecido ali, né? Sempre trazendo novidade. Se a gente estivesse sempre com 100% de capacidade instalada, a gente até poderia depender mais dele, mas teria consequências também potencialmente negativas para o morador de Vitória, né? Para o natural de Vitória. Aí não é uma questão xenofóbica, é uma questão de eu nasci aqui, eu quero continuar morando aqui. A gente tem essa discussão mundo afora sobre pessoas que não são naturais, por exemplo, de Barcelona, que tem uma dificuldade tremenda de continuar morando em Barcelona, dado a especulação imobiliária imensa causada pelo turismo. Isso não quer dizer que não devemos investir nessa área, mas ele tem seus efeitos positivos e negativos e não necessariamente é suficiente para poder trazer o resultado positivo que se espera numa economia. Então, essencialmente, na nossa avaliação política, e eu acho que eu não estou sozinho nessa, Vitória é uma cidade com vocação para serviços. E serviços podem ser serviços de baixo ou de alto valor agregado. Nossa aposta, minha avaliação, deveria ser decisiva no setor de serviços de alta complexidade, intensivo em conhecimento, dependente de pessoas. Vitória é uma cidade de uma proporção relativa de mestres e doutores por 100 mil habitantes exorbitante em comparação com a média nacional. Aqui tem a UFES, aqui tem o IFES, aqui tem centros universitários privados preocupados com o assunto de ciência e tecnologia, boas escolas básicas de ensino médio, fundamentais, ensino médio e também escolas técnicas. Então, assim, a gente tem uma possibilidade, não só a gente formada, mas uma possibilidade de formar gente para um setor de serviços mais complexos, mais sofisticados. E aí, cara, eu não consigo enxergar outro caminho para a cidade, sobretudo com as dificuldades que virão agora com a reforma tributária, com as limitações geográficas que nós temos, com os potenciais que o nosso entorno nos oferece, um entorno industrial, de comércio exterior. Então, assim, dá pra gente fazer muita coisa, cara. Acho que um exemplo disso aí é o próprio escritório do PicPay ali, né? Pra quem não tá muito conectado, né? O PicPay que atravessou a rua ali, né? Na verdade, deu um pulinho em São Paulo, voltou pra cá, né? Porque saiu da Tec Vitória e... A PicPay é o melhor exemplo disparado. Quem quiser ver na prática. Mas antes disso, vocês acharam que não ia ter, né? Eu vou cafezinho aqui, né? Eu vou aceitar um pouquinho de café. Inclusive, você que está aqui nos assistindo e é do trade do café,
Se você tiver um cafezinho aí de 85 pontos e queira fazer uma parceria aqui com o nosso programa, comercial@esbrasil.com.br, você vai ter a sua login aqui bonitinha e nós vamos ainda explicar como é que é o seu processo, é despolpado, se é torra média, torra clara, torra escura, enfim. Mas voltando aqui o PicPay, né? Tem que fazer o jabá. Tem que fazer o jabá, pô, né? Tem que pagar as contas desse estúdio aqui, dá o trabalhinho. Mas o PicPay eu acho que é um emblema interessante, emblemático, né? Porque assim, ele nasceu no Espírito Santo, validado aqui. Eu, particularmente, tenho uma história próxima com o PicPay. Nasceu na Tec Vitória. Nasceu na Tec Vitória e eu frequentava muito um café na Praia do Canto, que era o Café Bambu. E, se eu não me engano, foi o primeiro cliente, né? O primeiro usuário do PicPay foi o Café Bambu, né? Então, ali, eu era tão... falava tanto do PicPay, tinha gente que achava que eu era sócio do PicPay, né? Mas eu falo do PicPay hoje porque causa, assim, causa um impacto, né? Você chegar lá à frente da sede onde está o PicPay ali, o escritório dele, que era um cerimonial, né? Uma estrutura gigantesca, recebendo ali todo o time de uma empresa que é uma indústria, né? Assim, uma indústria de desenvolvimento de soluções, né? Então acho que isso materializa bem o potencial que a nossa cidade tem, né? A PicPay gerou milhares de empregos em Vitória que pagam um salário mais elevado do que a média da cidade e também do setor de serviços. E gerou milhões de reais em tributo, cara. Tanto para o estado quanto para o município. A PicPay, eu não tenho os dados exatos porque isso é coberto pelo sigilo fiscal. Mas a PicPay sozinha já pagou a conta do investimento que Vitória fez na história em ciência e tecnologia. Porra. Isso é muito forte. E a PicPay é só o melhor exemplo. Alô, Dácio, depois libera pra gente a informação fiscal aí pra gente conferir, ver se esse número bate, hein? Se você não quiser liberar, só faz um joinha depois do nosso vídeo aqui pra... Dácio é um parceirão. Não, o time todo ali do PicPay é muito maneiro, né? Assim, Dácio é um parceirão. Todos que passaram ali também, a gente sempre teve muita boa receptividade ali. Acho que é um bom representante do Espírito Santo, né? Dácio vem provocando um debate conosco, que pra mim, de novo, é política, né? Sobre formação de mão de obra, sobre capacitação, qualificação profissional pra essa molecada da cidade que já não se preocupa mais com o empregão na Vale e na Arcelor, que inclusive estão diminuindo sua produção no Espírito Santo, por uma série de razões. Uma geração que está menos preocupada com aquela carreira mais formal, né? Nem todos vão para o serviço público, o que inclusive é bom para uma economia ser mais funcional e crescer mais, que não quer dizer que não seja importante o serviço público, mas essa molecada vai trabalhar com o quê? Eu defendo que tenha mais empresas que gerem mais empregos de ciência e tecnologia. Legal, mas essa molecada vai se preparar para trabalhar nessas oportunidades quando a gente conseguir ajudá-las a gerar cada vez mais delas. Vão se preparar como para trabalhar nesses lugares. Ainda mais numa economia em transformação quase instantânea, né? Há 2 anos saiu a primeira aplicação do modelo de linguagem de inteligência artificial, ChatGPT, que na hora que eu bati a mão naquilo ali, eu falei, eu tava em casa com minha mãe conversando, eu falei, mãe, isso aqui vai mudar o mundo. Tem 2 anos só. Exato. A gente já sabe a transformação que está causando e já começa a imaginar a transformação ainda maior que está por vir. Ó, gente, a gente está aqui fisicamente mesmo, tá? Nós não somos um holograma ainda. É verdade. É verdade. Mas... E aí, essa molecada vai trabalhar com quem em Vitória? Como é que o cara que nasceu... que acabou de nascer alguém em Vitória, daqui a 20 anos, vai trabalhar com o quê? Pô, aí a gente puxa uma provocação e uma reflexão, né? O CEO da NVIDIA fez uma provocação dizendo que não precisava mais saber programar. Isso foi uma fala em um evento em que, nos anos anteriores, as lideranças sempre destacavam o papel da programação na formação infanto-juvenil, iniciativas globais conhecidas como, por exemplo, Code.org, acho que você deve conhecer com Obama e Mark Zuckerberg liderando ali uma iniciativa de ensinar programação nas escolas. E aí a gente entra no tema formação de mão de obra, educação e estratégia para uma sociedade. Na sua visão, o que seria uma jornada adequada para trazer esse tema para dentro das escolas? Isso começa na escola fundamental? Isso é tema para educação média? Qual seria um caminho interessante na sua visão? Essa provocação a que você se referiu, de que daqui a pouco, e a provocação é literal, acho que daqui a 18 meses, se eu não estou enganado, ele falou isso. Daqui a 18 meses não será mais necessário alguém que sabe programar. Mas ela é uma provocação
que à primeira vista choca, só que ela, dentro dela, tem uma série de outras camadas que são mais complexas, que não querem dizer que vai se dispensar a existência do trabalho humano. Talvez uma série de trabalhos realmente sejam tornados obsoletos, inclusive, daqui a poucos anos. Vou trazer uma aplicação da minha prática profissional. Falei que eu sou advogado. Eu já não acho que saber escrever uma petição é a grande habilidade de um advogado que está no contencioso, né, brigando no processo. Mas saber analisar se uma petição que foi preparada pela inteligência artificial realmente é o que precisa ser protocolado naquele processo, se as citações, Repertório, né? ato normativo, lei, por exemplo, está correto, se uma jurisprudência é adequada àquele caso ou não, a interpretar se aquilo ali realmente faz sentido naquele processo, a saber se aquela jurisprudência existe. Tudo isso são saber interpretar uma produção dessa. Então, escrever já não é mais necessário. Talvez não será mais necessário num curtíssimo prazo na advocacia. Programar no sentido de escrever o código talvez não seja mais. Perfeito. Mas quando a aplicação sair de um ChatGPT da vida, por exemplo, desse, alguém vai ter que olhar aquilo ali e falar se a aplicação que saiu daquilo ali está funcionando ou não. Se é o que se pretendia ao escrever um prompt, por exemplo. Então, interpretar aquele resultado, ser crítico no sentido do que saiu, do que foi produzido, isso é essencial, essencial. E eu não acredito que isso será substituído tão rapidamente pela tecnologia. Talvez um dia seja, quem sou eu para dizer que nunca vai acontecer. Mas as pessoas serão importantes ainda. E você falou sobre educação. Claro que tem um lugar comum de que a gente pode dizer a educação tem que ser mais adaptada ao nosso tempo para que se ensine essa molecada a, por exemplo, familiarizar com como é que usa um LLM, né? Uma linguagem, um modelo de linguagem de IA. Mas eu acho que a gente tem uma questão anterior. Eu já achava isso, a minha avó reclama até hoje com a minha mãe de que eu não gravei a tabuada. E eu já falava naquela época, avó, não preciso levar a tabuada, eu tenho essa maquininha aqui que me dá o resultado, pô, não preciso mais. E eu tô falando da calculadora, eu tô falando do celular. Sim. Eu já achava que não precisava gravar a tabuada quando eu era moleque. Mais moleque ainda, né? Já que você falou corretamente que eu sou mais jovem vereador de Vitória. Mas, hoje em dia, não precisa saber a resposta das coisas, cara. As respostas estarão disponíveis pra gente. A gente tem que ensinar a meninada da educação infantil, da educação fundamental e do ensino médio, tem que ensinar a perguntar. Saber perguntar vai ser cada vez mais relevante, já é mais importante e vai ser cada vez mais relevante que saber responder. Fazer a pergunta bem feita, isso é a base, por exemplo, do pensamento científico, né? Juntar duas coisas que se conhece e transformar numa coisa nova, num conhecimento novo. Isso vai ser escalado, já está sendo e será cada vez mais escalado no dia a dia, no conhecimento humano, a ponto de dar repertório para essa molecada saber perguntar para se tornar crítica daquilo que é respondido, seja pelo ChatGPT, seja pelo seu colega de trabalho, pelo seu patrão, pelo seu funcionário, pelo político. E criar repertório vai muito além de uma sala de aula, né? Você tem que permitir ali imersões que vão além do tradicionalzão, né? Isso, então, nos traz uma reflexão sobre a questão de perguntologia, né? Gostei. Você tem que ser crítico, né? Tem quem chame isso, eu ia falar isso agora, tem quem chame isso de pensamento crítico. Pensamento crítico, e a gente ouviu agora aí a ascensão do termo polímata, né? Que é quem quer saber um pouquinho de tudo. Leonardo da Vinci foi um dos grandes precursores. Né? E faz todo sentido, né? Porque nesse mundo caótico, você virar especialista sobre, sei lá, porcelana que fabrica caneco não é muito difícil, né? É um prompt no GPT, mas você tem que saber o propósito por detrás disso, né? E aí, acho que educação é uma coisa que a gente vai ver muitos desafios e transformações. E aí, puxando um gancho para a sua atividade parlamentar, né? Como que você tem enxergado aí as possíveis transformações? Como que você tem usado no seu dia a dia, né? No exercício do seu mandato, essas tecnologias? E como que você enxerga essas tecnologias com o cidadão, né? Como que o cidadão pode se relacionar, pode fazer uso dessas tecnologias para se relacionar com a coisa pública, com o mandato, querendo ou não, com o acompanhamento do mandato? Como é que tem sido isso aí no dia a dia? Renzo, a gente, falando sobre educação, começando da educação e indo parar na atuação parlamentar, a gente tem uma série de contradições que a gente precisa encarar.
Acabei de falar aqui que, para mim, a chave do futuro da política de educação, da política pública de educação, é ensinar a molecada a perguntar. Muito bacana, muito bonito falar isso, né? Dar um corte bacana na internet. Mas tem uma molecada que não sabe escrever, bicho. Antes de saber perguntar, tem que saber escrever, tem que saber ler. Para conseguir, inclusive, ter repertório, inclusive de leitura, de saber apropriar, aprender o que já foi escrito, já foi pensado, que já foi estruturado antes de conhecimento. Então, nós temos um desafio que não é contemporâneo, é um desafio crônico da política no Brasil, da sociedade brasileira, da nação, do estado, da cidade. Ainda que o Espírito Santo e o município de Vitória venham avançando consistentemente nos índices de alfabetização na idade certa, ainda não chegou em 100%. Enquanto tiver uma criança de 7 anos de idade que não sabe ler e escrever, nós estamos errados. Nem sei se há no mundo uma sociedade que tenha chegado no 100%, mas para mim, para isso que serve a utopia, para você olhar o horizonte e falar, eu quero chegar lá, e vão trabalhar para chegar. Se hoje é 80%, 75%, tá bom, queremos chegar em 100. Nós vamos chegar em 95 com quanto tempo? Nós vamos chegar em 90 com quanto tempo? Nós vamos chegar em 85 com quanto tempo? Quanto custa? Quem vai fazer o quê? Então, tenho a parte bonita da minha resposta, que é ensinar a perguntar, e tem a parte desafiadora, que é continuar ensinando cada vez mais crianças a ler e escrever na idade certa. Legal. Da mesma forma na política. Quando você me pergunta como é que a gente vem usando a tecnologia para desempenhar o trabalho no mandato, e dá para extrapolar um pouquinho essa pergunta para como você fez, né? Como é que a gente pode colocar esses avanços todos a serviço do cidadão, na perspectiva, por exemplo, de um serviço público digital, cada vez mais acessível, né? Mais fácil de acessar nessa perspectiva, da palma da mão. Tudo isso é muito bacana, muito bonito, mas tem um problema sério. Tem muita gente que não sabe usar ainda. Tem muita gente que não sabe escrever, não sabe usar o computador, não sabe usar o celular, ou talvez sabe o básico, uma operação básica ali do WhatsApp, do navegador de internet. Mas, de fato, operar um aplicativo da prefeitura, por exemplo, talvez não seja a tarefa mais fácil. Então, ainda há um desnivelamento grande nessa perspectiva. O que não quer dizer que a gente não deva se preparar para tornar cada vez mais digital, cada vez mais contemporâneo a forma de se governar e, no meu caso específico, a forma de desempenhar a representação parlamentar. Qual que é o nosso objetivo? O meu objetivo, eu ia falar pessoal, mas o objetivo político, para responder essa pergunta sua. Usar as ferramentas que estão cada vez mais disponíveis para nós, contemporâneas, modernas, por tecnológico, para tornar mais próximo o relacionamento do representante com o representado. Sem cair na esparrela de enquete, por exemplo. Que é uma solução fácil, né? Vamos fazer aqui uma enquete no meu story e o resultado que der vai ser meu voto para projeto de lei número tal da prefeitura. Não, mas de fato, quais são os problemas, né? Tratava mais cedo hoje com um deputado e ele me dizendo, cara, uma pessoa do distrito lá do interior do Espírito Santo, tem o meu telefone e fala diretamente comigo agora sobre um problema na frente da casa dele. Esse cara nunca teve esse acesso antes a um representante parlamentar, nesse grau de proximidade instantânea, né? Isso sim, eu acho que faz toda a diferença. Tem que ser usado de maneira mais hábil e mais difundida pelos representantes parlamentares. Mas ainda é um desafio grande pela frente. Eu não tenho como te responder agora, por exemplo, que a gente tem a aplicação de uma linguagem de IA para poder redigir um projeto de lei. Claro que se eu fizer um prompt bem feito no ChatGPT agora, ele vai me retornar um PL bacana. Mas não é para isso que eu ganhei a eleição. Os projetos de lei que eu já elaborei e vier a elaborar, eles são fruto aí sim, da interação constante com a sociedade. Claro, com o eleitorado que me trouxe até o mandato, mas com os moradores de Vitória de maneira mais ampla, para entender a realidade, saber identificar o que precisa ser feito, e se por acaso eu achar que uma ferramenta de IA pode me ajudar a fazer isso mais rápido, ou fazer isso melhor, show. Mas essencialmente eu acho que é a aproximação entre sociedade e seus representantes, que aí sim a tecnologia pode ajudar a dar mais, não só eficiência do ponto de vista corporativo, mas mais legitimidade no processo político, no meu caso, parlamentar.
Boa. Estamos aqui conversando com o Pedro, né? Ele que é o mais jovem parlamentar aqui da Ilha de Vitória. Pedro, a gente está caminhando aqui para uma... Quando a gente caminha para o encerramento, a gente costuma fazer um bate-bola aqui. Eu sempre pergunto assim, uma iniciativa, projeto, empresa ou pessoa que você daria uma estrelinha agora, neste momento, e que daria um destaque? José Renato Casagrande, melhor governador da história do estado. E uma empresa? PicPay? Boa, PicPay. Por que PicPay? A PicPay, já falamos bastante do PicPay hoje, né? A PicPay é a síntese do que eu estou defendendo para a cidade de Vitória. Não tem R$1 público na sociedade empresária PicPay. Mas a PicPay não existiria se não fosse o Poder Público Municipal de Vitória, que financiou a Tec Vitória por mais de quase 2 décadas, na verdade. A Tec Vitória só existe porque a Prefeitura de Vitória botou dinheiro ali. E a PicPay só existe por causa da Tec Vitória. Então, mesmo que não haja dinheiro público na sociedade, não tenha equity do município de Vitória na PicPay, esses milhares de empregos, é possível argumentar isso. Só existem, só foram criados, porque lá atrás, gente muito mais inteligente do que eu se juntou e falou, bicho, a gente precisa de uma incubadora nessa ilha linda, com potencial tremendo, com estrutura cada vez mais consolidada, mas que não tem para onde crescer. A gente tem que apostar na cachola das pessoas. Perfeito. E voltando, José Renato Casagrande, nosso governador, né, não poderíamos deixar de falar nele, nosso estado líder em investimentos e inovação. Acho que é importante destacar aqui, né, para quem está nos ouvindo, o que a gente tem, né? Funses, FAPES entregando edital atrás de edital. Cara, isso está na agenda do governador? É muita coisa que a gente pode falar, muita. Aí minha resposta vai ficar talvez a maior de todas. Se eu já for fico contar aqui aberto para a gente trazer o governo aqui para também dialogar com a gente, que tem coisa pra caramba, né? Eu vou ficar em 5 exemplos rápidos. Num movimento contraintuitivo, o governo do estado o estado do Espírito Santo manteve um banco estadual. Também no movimento muito próprio do Espírito Santo, não é o único, mas é um dos primeiros a constituir um banco de desenvolvimento. Então nós temos um banco de varejo para emprestar, para fornecer crédito para o mercado, e também um banco de desenvolvimento para poder fomentar e estimular não só novos mercados, mas mercados mais aderentes à nossa vocação enquanto Estado. A gente, ainda por cima, isso são, me refiro ao Banestes e ao Bandes aqui, né? A gente ainda por cima, aí sim, uma exclusividade do Espírito Santo, constituímos um fundo soberano financiado com recursos de uma atividade primária finita, que é a exploração do petróleo, para poder gerar poupança para gerações que virão e, em tese, não participarão do proveito do produto desse bem, nesse caso, um combustível fóssil. Para fazer mais ainda, você mencionou a FAPES, é uma operadora disso, né, que consegue, inclusive, operar recurso de outros entes da federação, como, por exemplo, a FINEP e o FNDCT, que são do governo federal, e também o FUNCITEC. Falei da FAPES, né, e também do FUNCITEC, que é o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia. Isso aqui é para ficar no fácil, que está na boca das pessoas do mercado, pelo menos político. Se a gente for mergulhar, irmão, nos programas e nas ações do Poder Executivo Estadual, nesse governo especialmente, os governos Renato Casagrande 2 e 3, a gente vai colher os frutos disso por décadas a fio aqui no Estado. Perfeito. Em breve nós vamos ter aqui nessa mesa gente com a caneta que executa isso que o Pedro está falando. Nós estamos falando de CID, nós estamos falando de iniciativas aí aos montes. Acho que o SX ele tem sido o ponto de encontro é uma grande festa, vamos dizer assim, no bom sentido, né, do que a gente tem visto aí do nosso ecossistema. É meu evento preferido do ano. E tem virado um evento nacional, né? Tive a oportunidade de estar lá, vendo startups de outros estados. Assim, o Espírito Santo é a nossa ilha satélite de pedra no oceano, né? Essa música, depois a gente traz aí também nos nossos comentários, que essa é um clássico, mas que os clássicos são assim, né? Eles estão sempre vivos. Pedro, muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje aqui. Leve como tem que ser, conversar com turma jovem, de idade de cabeça é bom sempre, porque a prosa é boa e, né, a próxima tem que ser com muqueca, né? Pra gente também continuar o nosso papo. Fica aí o jabá, hein? Quem fizer e vender muqueca boa, café com muqueca, já pediu aqui um patrocínio de quem produz café, tá na hora de também arrumar um patrocinador de quem faz muqueca. Muito bom, já temos o nosso embaixador da muqueca aqui, hein? Ó, você que tem aquela muqueca sensacional,
Não se esqueça, comercial @ES Brasil. Alô Languinho, alô Bigode. Pô, grande Languinho, bem lembrado. Mas temos grandes outros também, né? Pode ser você. Pedrão, muito obrigado. Obrigado a você, querido. Pessoal, agradecemos mais esse dia de audiência aqui e siga-nos nas redes sociais. Eu também. Não esquece. Faz o jabá das redes sociais, né? Atividade parlamentar tem o dever de se comunicar, né? Muita gente acha que vereador trabalha, que parlamentar trabalha só na sessão. A sessão é importantíssima. Mas eu acabei de falar sobre proximidade, relacionamento com a sociedade. A gente está o tempo inteiro em contato, em agenda, na rua, fiscalizando, vendo coisa, visitando não só as pessoas, porque é legal, né? Mas as pessoas para escutar, ver o problema, identificar como é que a gente pode ajudar a melhorar. A gente escolheu o Instagram, lógico, como canal prioritário desse diálogo, né? Segue a gente lá, @TresPedro, TRES. Eu ia falar Pedro Tres, mas o cara da inovação tem que, né? @Pedro Tres. Pedro. O username Pedro Tres está ocupado. Mas vamos ver se a gente faz depois aí um movimento para poder derrubar esse perfil e pegar pra gente. Show de bola, pessoal. Muito obrigado e acompanha a gente aqui, que temos sempre conteúdo sobre tecnologia e inovação. Valeu!